galera, tudo bem? Eu assisti Capitão América Guerra Civil, eu ainda não vou postar uma crítica ou resenha ou análise, enfim, do filme, pois eu só assisti uma vez. Quero assistir outras vezes, né, poder fundamentar mais a minha crítica. Daqui a alguns dias vai sair minha crítica, uma tal, vai ter spoiler, mas por enquanto eu quero pensar melhor, processar. Mas assim, logo de cara dizendo que eu gostei muito do filme e eu achei foda, eu acho que até agora eu tô pensando ainda, mas eu acho que é o melhor filme da Marvel Studios. E a gente tem que pensar melhor. Na minha análise vocês vão ver direitinho a minha opinião. Enquanto a minha análise não sai, eu decidi fazer um vídeo com algumas referências. Afinal, é um filme do Capitão América, né? E não nem precisa avisar que tem spoiler, né? Sai daqui, volta quando eu tiver assistido o filme. A gente discute tal também. Enfim, em breve a minha análise. Então vamos aí, eu tenho algumas referências aí que eu peguei aí, não são todas, tá? Eu vou deixar um vídeo do GD Gameplay que tem referências apenas ao Homem-Aranha, claro, né? Eu listei algumas referências ao Homem-Aranha, não todas. Vou deixar um vídeo do meu parceiro aí, GD Gameplay, pra você ver aí várias referências marotas que eu não tinha percebido e ele percebeu. Primeira referência, o easter egg, o discurso de Sharon Carter. No funeral da Peggy Carter, né? Cena bem emocionante, por sinal. O Capitão América já havia sido apresentado a lei de regulamentação, né, dos super-heróis, tratado de Sokovia e tal. Mas ele não tinha convicção do que iria fazer, ele ainda não tinha, ele estava meio indeciso ainda, né. Com o depoimento de Sharon, o Capitão teve essa convicção e foi uma cena muito importante ali pro próprio desenvolvimento do filme. Foi uma cena que se mostrou, pô, esse é o Capitão América, aquele cara, né. Porra, e a Sharon fundamentou isso nele, né? A Sharon mostrou mesmo essa vontade dentro dele. Mas o mais legal é que, na verdade, as palavras que a Sharon diz são quase idênticas, cara, ao que Steven diz nos quadrinhos ao Homem-Aranha, antes dele passar para o lado dele, né? Mais exatamente no espetáculo Homem-Aranha 537. As palavras que ela diz mais ou menos são essa aqui, tanto na HQ que o Capitão América fala, mas no filme foi adaptado pra Sharon. Ou os discursos do Capitão América são melhores, né? E aqui foi adaptado pra Sharon Carter, tal, ali no funeral, que ficou bem legal. Uma referência bem marota mesmo. Essa passagem aí, que, né, era uma das minhas passagens preferidas dos quadrinhos. Eu sonhava em ver no filme o Homem-Aranha passando de lado e o Capitão dizendo isso pra ele, mas não teve. Mas pelo menos as frases, né? Eles adaptaram essas frases, o que foi bem bacana mesmo. Segunda referência, o easter egg, Miriam Sharp. Nos quadrinhos, há uma explosão perto de uma escola causada por super-humanos, essa explosão, né? Esse é o estopim da Guerra Civil lá. Miriam Sharp é a mãe de um dos alunos mortos e ela tem uma discussão com o Tony Stark, chegando até a cuspir na sua cara. Ela cospe na cara do Tony Stark, é uma cena bem bacana, assim. No filme também temos uma mãe que perdeu seu filho, né? Mas na Batalha de Sokovia, causada pelo Ultron. Não tem a cena do cuspe, né? Pra terceiros haters do Stark e tal, né? Eu acho que o Rob Downey Jr. falou, não, porra, não vou cuspir na minha cara, não. Mas a personagem que vai estar na série do Luke Cage, pelo que eu fiquei sabendo, tava dando uma pesquisa, é uma clara referência a essa Miriam Sharp aí. É outro nome que ela tem, eu não me lembro agora, mas é uma referência. A mãe que perdeu o filho e tal, e é o que deixa o Homem de Ferro ali apoiando o governo, assim, mais ou menos, se você for ver. Tanto no quadrinho, assim, quanto principalmente no filme. 3. Heróis discutindo. Outra cena tirada diretamente das HQs é a conversa dos heróis diante a proposta do registro. Do Tratado de Sokovia, desculpa, me confundi as duas histórias. Até mesmo Falcão encarando o grande amigo do Stark diretamente, assim, porra, chamando pro fight mesmo. Que nas HQs é o Hank Pym, né? Ele encara o Hank Pym, tem uma cena que ele briga mesmo com o Hank Pym. E aqui ele encara de verdade, assim, o Rose, né? Também foi adaptada. Outra semelhança é que enquanto nas HQs a discussão se passa na base do Quarteto Fantástico, que é o edifício Baxter, aqui se passa na base dos Vingadores. Então é uma referência bem sutil, uma cena bem legal. Além disso, nessa cena ainda temos outra referência visual, com Visão vestido elegantemente, à sua frente uma mesa de xadrez, e a Feiticeira Escarlate também ali, com umas vestimentas bem parecidas, uma saia e tal. Ali atrás também você pode ver só o Mercúrio, né, que não tá aí, né, mas, pois é, morreu. Enfim, o quadro vem da saga Guerra Chris Crew, que é uma saga bem bacana. Infelizmente nunca vai ser adaptada aí. Duvido eles adaptarem a Guerra Chris Crew. É impossível, eu acho. Quinta referência, Dora Milaje. Esse é o nome do exército feminino de Wakanda, que foda, né? Que protege o rei.
Vemos a aparição de uma dessas guerreiras rapidamente, bem rapidinho assim, no filme. Nós também vimos que essa mesma tem uma pequena rixa com a Viúva Negra. Ela fala, tipo, saia da frente, senão eu vou te tirar, né? Ela tem uma tretinha com a Viúva Negra. O que pode ser uma dupla referência, porque tem um confronto entre uma Dora Milaje e a Natasha Romanoff nas HQs. Esse confronto acontece em Black Panther 23, de 2007, uma HQ até recente, né, se você for ver. Sexta referência, Homem-Formiga na armadura. Essa referência nem eu tinha pegado, cara. Mas navegando mais pela internet, eu achei esse quadrinho bem, ó. Além do nosso Homem-Formiga entrar na armadura do Homem de Ferro, que acontece várias vezes, e nas HQs ele entra até na armadura do Ultron também, né, pode ser uma referênciazinha assim. Eu acho que tem um desenho, eu acho que ele entra na armadura do Ultron para derrotá-lo. Ainda tem o lance da fumaça do extintor de incêndio e tal, que também foi adaptado, bem legal, né? Bem semelhante à cena. Sétima referência, Spider-Man The Final Chapter. Essa é controversa, cara. Muitos falam que não tem nada a ver, como meu amigo GD Gameplay e tal. Não é uma referência. Mas querendo ou não, a cena, né, o enquadramento, tudo tal, lembra muito a famosa história The Final Chapter, da saga do Planejador Mestre. No quadro em que o Aranha levanta um grande peso ali porque ele se lembrou da Tia May, que ele tinha que salvar a Tia May que estava doente. Aí ele se lembrou que ele tinha que salvar a Tia May para comprar o remédio. Então ele levanta um grande peso e tal. E o enquadramento e tal, a própria cena do Homem-Aranha pegando grande peso lembrou muito, assim. Para alguns não foi, mas eu acho que, em minha opinião, assim, foi uma referência, assim. Oitava referência, Homem-Formiga na flecha do Gavião Arqueiro. Legal. O trailer já tinha entregado que teremos a cena, né? Mas só no filme que a gente conseguiu ver ali desde o comecinho com o enquadramento igualzinho dos quadrinhos, cara. Nona referência. Sabe aquele filme antigão? O Império Contra-Ataca? Homem-Aranha, né? Que é meio nerd, sim, mas não é tão exagerado como a maioria pensa que o personagem é, né? E ele usa o plano dos rebeldes no episódio 5 pra derrubar o gigante, né? E ele até cita, né? Isso foi bacana. Décima referência. Posso até me partir ao meio. Quando o Homem-Formiga fica gigante, uma ótima cena, aliás, né? Ele diz que pode acabar por se partir ao meio. Isso é uma clara referência a Ultimates, ou Supremos aqui no Brasil, que ficou, né? Que são os Vingadores do universo ali Ultimate, né? Em que a Janet, né, a Vespa, diz algo semelhante quando o Hank quer aumentar mais tamanho. Ele fala que o Hank pode acabar se partir ao meio, enfim, tá aí o quadro. Legal, né? 11ª referência. Rhodes é atingido. Nas HQs, o Golias é morto pelo clone do Thor, criado por Tony Stark. Vamos às similaridades aqui nas cenas. Rhodes, um herói negro, que nem o Golias, que também é um ajudante e tem poderes parecidos. No caso do Golias, ele se parece com o Homem-Formiga, e aqui Rhodes se parece com o Homem de Ferro. É atingido por uma criação de Tony Stark que cometeu um erro. No caso das HQs, o clone do Thor, né, o clone robô do Thor, o Ragnarok. E no caso do filme, o Visão. Bacana. 12ª referência. O gigante caiu. E novamente temos outra referência ao Golias. Quando o gigante cai, todo o enquadramento lembra bastante a cena em que o Golias está caindo depois de ser atingido pelo raio do Thor clone e tal. Ele cai assim. Foi bem bacana, foi uma referência bem legal também. 13ª referência. Rhodes caído. Outro enquadramento bem parecido com os das HQs é o do Rhodes no braço de Tony Stark, que inclusive, como no quadrinho, está na armadura Bleeding Edge, como você pode ver aí na tela. 14ª referência, a morte do T'Chaka. A morte do pai do Pantera Negra com certeza é algo bem importante para a mitologia do personagem. Aqui ela acontece pelas mãos do Zemo, mas nas HQs é pelas mãos do Garra Sônica. Ok, aqui isso contribuiu para a trama do filme. Mas com certeza vai ser bem mais difícil introduzir um Garra Sônica no filme solo do herói. Porque o Pantera Negra tá de treta com o Garra Sônica. Porque o Garra Sônica mata o pai do Pantera Negra. Aqui, isso além de ser uma boa referência, movimentou a história, deu uma razão pro Pantera Negra. Mas como eles vão introduzir o Garra Sônica agora? Vamos ver, né? Tomara que dê tudo certo. Até porque o Garra Sônica já foi um vilão meio introduzido em Era de Ultron e tal. É um ator foda, né? O Andy Serkis. Bora ver se eles conseguem aproveitar o Garra Sônica e ele não ser muito ruinzão assim. Que nem a maioria dos vilões do Marvel Studios. 15ª referência. Cena clássica. Essa é foda. A famosa capa de Civil War número 7 foi transposta no cinema em uma incrível cena slow motion. Muito lindo, cara. 16ª. Padrão de luta. Caralho, essa é foda.
Quando o Tony Stark está apanhando feio do Capitão, ele fala para Friday, ou sexta-feira, que é zoado, né? Porra, tu precisa de um sistema ali pra te ajudar na hora. Aí tu tem que falar, sexta-feira? Porra, não, é Friday, né? Friday é melhor. Analisar seu padrão de luta, né? Ele pede pra Friday analisar o seu padrão de luta. A cena é tirada das HQs, quando o Stark diz que a armadura já sabe o padrão de luta, pois memorizou todos os movimentos do Capitão América em luta desde que ele foi descongelado. A frase dele mais ou menos assim: essa armadura memorizou todo o soco que você já deu na vida. Ela sabe os seus movimentos antes mesmo de você. Caralho, essa é uma cena foda que foi referenciada no cinema, foi bem bacana. 18ª referência. Outro enquadramento parecido. Os russos, né, os irmãos russos, adoram enquadramentos parecidos, né? E isso é visto mais uma vez aqui. Você pode ver essa cena bem aí, que o Capitão tá dando um toma referência, né? Dando uma coça no Homem de Ferro e tal. E a maneira que ele escuta escudo e tal é bem parecido com o dos HQs. Até o dente e tal do Steve Rogers, né? Só muda a posição, só muda de tela, assim, efeito espelho, né? Mas é bem parecido do mesmo jeito. 19ª referência. Fim da luta. Ainda falando de coisas como o mesmo enquadramento, o modo em que a luta se encerra é bem parecido com o das HQs. Com o Steve Rogers de escudo na mão, prestes a matar o Tony Stark caído, sangrento. Porém, ali ele não faz, né? Nas HQs é o povo que segura ele, ele vê que ele tá errado, e aqui é porque ele viu que chegou ao extremo, viu que o cara que era amigo dele tá ali sangrando, inchado no chão e tal, e ele só joga no reator Arc lá e tira a energia da armadura e acaba a luta, né? O que foi bem bacaninha até, foi uma cena igualzinha, quase idêntica das HQs, assim. Até o capacete do Homem de Ferro saiu e tal. Bem foda mesmo, assim, igualzinho, né, cara? Os irmãos russos fizeram igualzinho no final da luta. Achei foda pra caralho. 20ª referência. A prisão Balsa, ou então a 42, vou explicar. Nos quadrinhos, o Tony Stark e o Reed Richards, né, dois cuzões na revistinha, criam uma prisão para super seres, a 42, né, situada na zona negativa. Como aqui, infelizmente, a gente não tem um Quarteto Fantástico, a prisão da vez é a Balsa, que também existe nos quadrinhos. 21ª referência, Visão e Feiticeira Escarlate. Desde Era de Ultron já tivemos referências ao casal. Aqui mais ainda, quando os dois são deixados juntos na instalação dos Vingadores, quando os dois lutam um com o outro, quando temos toda uma ligação por causa da joia, enfim. A maior evidência é com certeza, né, o Visão ter se distraído com a Wanda e acabar tendo acertado o Rose. Porra, o cara é um super robô, é o pica das galáxias. O cara não ter acertado é porque ele tava, porra, olha a Wanda aqui, meu crush, meu Deus do céu, e ficou todo distraidinho e tal. 22ª referência, Vingadores Secretos. O final do filme mostra que o Capitão América foi resgatar seus aliados que estavam na prisão. E dá pra entender que continuaram agindo na surdina, né? Continuaram combatendo o crime, mas sem chamar atenção, discretamente. Essa é uma clara referência aos Vingadores Secretos, a equipe contra a lei de registro que combate os crimes clandestinamente. Steve os formou durante a Guerra Civil dos quadrinhos. Mas pelo visto aqui a formação será bem diferente das HQs, que tem Viúva Negra, tem Valkyria, tem outros heróis, até Cavaleiro da Lua, se não me engano, né? No cinema será Capitão América, Gavião Arqueiro, Homem-Formiga, Wanda e Falcão, já que o Buck ficou congelado, então ele não faz parte dos Vingadores Secretos. 23ª referência. 26ª referência. Wakanda, cara. Na primeira cena pós-créditos, temos um pequeno vislumbre de Wakanda, né? O que se sobressai é aquele gigante monumento, né? Uma estátua de uma pantera, assim, que é clássico dos quadrinhos, assim, de Wakanda. Aquela cena, inclusive, foi gravada no Brasil, hein? Aquelas cachoeiras são das Cataratas do Iguaçu. 24ª referência. Sinal Aranha. Caralho, isso é foda. O item clássico do Aranha, que muitos fãs estavam a fim de ver, principalmente meu amigo de The Gameplay, muita gente queria ver, é o Sinal Aranha, uma espécie de lanterna que o Aranha usava, né, antigamente, hoje ele nem usa mais, para avisar os seus inimigos que ele estava chegando, assim, ele usava no cinto, né. A segunda cena pós-créditos mostra o Peter descobrindo essa lanterna no novo traje que o Stark deu para ele. Só que dessa vez ela está localizada nos lançadores, né? Nos lançadores de teia, nos atiradores de teia, e não no cinto. O que, se você for pensar, cara, se você for ver, faz bem mais sentido. E é bem mais prático de mirar, em vez de você ficar com um cinto lá, que tem que ficar mirando, você mira com a mãozinha e tal. Onde a lanterna, onde você vai querer ativar a lanterna. Enfim, gente, essas foram as referências que eu vi no filme. Se você sabe de outra referência, quiser argumentar tal, deixe seu like pra comprar o alimento, né? Ou não, né? Já que eu tô sem monetização. Bateu aquela certeza, né? Vai fazer o quê? A vida é assim. Agradeço por ter me assistido até aqui. Muito obrigado e fui!